estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu queria que você soubesse que fico animado com o que percebo com a leitura que você traz para a nossa indústria. Eu acho que essa sua energia, essa sua juventude, isso é muito convergente com o momento. E um assunto que nós do CQCS estamos cuidando com muito cuidado, né, que é essa anomalia do seguro pirata. E as notícias que temos recebido desde a sua chegada é que a superintendente está olhando com esse assunto com muita atenção. E eu vou pedir a você que, para encerrar, nos fale um pouco sobre esse tema. Gustavo, esse é um dos temas mais importantes para a SUSEP e nós enfrentaremos esse problema com toda a energia possível. O consumidor, ele corre um sério risco diante da contratação do seguro pirata. São normalmente empresas que estão revestidas sob a forma de associação ou cooperativa. Muitas delas têm o propósito de justamente propiciar um enriquecimento ilícito aos seus dirigentes e, num curto ciclo de vida, encerrarem atividades sem cumprir com suas obrigações. Nós temos verificado vários exemplos nesse sentido e quando isso já não é feito de forma programada, ocorre naturalmente por uma ação da SUSEP. A SUSEP aplica pesadas sanções às entidades que atuam sem autorização, sanções pecuniárias. O que ocorre, ao final, é que essas empresas, diante da impossibilidade de honrar os seus compromissos frente à SUSEP, de fato acabam fechando as portas. É porque essa dívida vai para a dívida ativa da União? Vai para a dívida ativa da autarquia, mas é uma dívida que não será honrada. O problema nessa atuação é que ela é lenta, ela é morosa, os nossos processos sancionadores duram muito tempo. Nós precisamos, de um lado, reduzir o tempo dos processos sancionadores. Mas para fazer uma abordagem específica e mais enérgica nesse segmento, nós estamos com uma outra metodologia. Nós reforçaremos o nosso corpo de fiscais, criaremos um núcleo especializado no mercado marginal, no denominado seguro pirata, de forma que teremos realmente uma atuação enérgica em termos de fiscalização. Mas mais do que isso, quando a nossa fiscalização verificar que há provas consistentes da atuação irregular dessas empresas, nós comunicaremos de imediato à Procuradoria Federal, junto à SUSEP. E a nossa Procuradoria, que é uma unidade da Advocacia Geral da União, ingressará com ações civis públicas pedindo liminarmente a suspensão das atividades. Ou seja, nós solicitaremos ao Judiciário uma determinação para suspensão das atividades dessas entidades. A diferença fundamental é que nós não aguardaremos um processo sancionador que costuma demorar alguns anos. Perfeito. Para tomar uma atitude. Nós vínhamos apenas comunicando ao Ministério Público que nem sempre tomava as providências cabíveis. Algumas exceções devem ser reconhecidas. Tivemos alguns procuradores da República, alguns promotores de justiça que ingressaram com ações e tiveram êxito obtendo liminares da justiça, mas foram casos muito pontuais. O que se observa é que esse mercado ele está crescendo de forma vertiginosa. Absurdo. De forma absurda. E se nós não tivermos um controle, nós estaremos criando uma situação não só de risco para o consumidor, mas de concorrência desleal que vai inviabilizar a atuação daquelas empresas que cumprem com as regras de solvência, com as regras de capital, enfim, com todas as regras prudenciais que visam justamente proteger o consumidor. Quando uma empresa atua sem autorização, ela está descumprindo sistematicamente todas as regras da SUSEP. De forma que sem dúvida nenhuma, a irregularidade mais grave que nós podemos enfrentar aqui. Agora, uma coisa que acontece, superintendente,
Temos um caso, porque eu não sei se você sabe, no CQCS a gente recebe muita denúncia, a gente trabalha com muitos corretores e tem muito corretor sério, preocupado contra esse tipo de atividade. E, em alguns casos, se consegue eliminar, proibindo a atuação e o pessoal continua vendendo. E recentemente, se eu não me engano, em Minas Gerais, tiveram que entrar com ação de ordem de prisão contra os dirigentes dessas entidades. Né? Então, a gente precisa mesmo dessa energia, porque às vezes a cara de pau é tão grande que o pessoal recebe a notificação da liminar e não honra. E continua vendendo e operando. É por essa razão que eu entendo que devem constar como sujeitos passivos nessas ações os próprios dirigentes. Né? Nós devemos desconsiderar a personalidade jurídica dessas empresas para fins de um provimento judicial, sob pena de ineficácia. Justamente se a atuação ela já não observa qualquer parâmetro normativo, o que se esperar de uma empresa dessas? Né? Que ela vá cumprir uma ordem judicial espontaneamente? Evidentemente que não. De forma que nós devemos utilizar todos os meios coercitivos que a legislação admite, no sentido de realmente impedir que os dirigentes dessas entidades continuem atuando no segmento. Superintendente, mais uma boa notícia. Bem-vindo à nossa indústria. Conte com a nossa comunidade. Estaremos encaminhando sempre que possível qualquer informações sobre irregularidades aqui para a Superintendência. Lhe desejo boa sorte nessa sua empreitada, que seja repleta de sucesso e que lastreie esse crescimento do Brasil com muita proteção e segurança. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado a você, Gustavo. Boa tarde.